Boa noite, galera. A partir de agora a gente está gravando e essa aula vai estar disponível no YouTube depois. Então a gente vai para a realização de atividades, né, de exercícios de fixação aqui, presentes na semana 22. Então a gente vai corrigir os exercícios da semana 22 e corrigir também a lista de exercícios 1. Vamos começar pelos exercícios de repetição, que são o exercício de 1 a 7 do slide, né, que está lá no final do slide 6. Então, deixa eu só mudar um negócio aqui, um instante só. Editar configurações. Engraçado. Não era para tá. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu colocar isso aqui já no Python para facilitar a nossa vida. Vocês estão vendo minha tela? Não, peraí. Ah, show, beleza. Deixa eu desabilitar minha câmera aqui, né? Beleza, que aí vocês focam só na apresentação. Vamos lá. Exercícios, né? De 1 a 7, usando as estruturas de repetição. Vou fazer novamente todos eles, tá bom? Vou passando esses daqui que a gente já viu, para a gente poder fazer. Ó, calcule a tabuada do 13. Como que a gente pode fazer o cálculo da tabuada do 13? Eu tenho que multiplicar um número 13 vezes vários outros, certo? Então, como que eu faço isso? Eu crio um for, né? Indo de um elemento n, né, até um certo quantitativo de valores. Ou eu crio os valores aqui, tabuado, igual a gente viu na última aula, e coloco os valores aqui, ó, 0, 1, 2, 3, né? Ou eu simplesmente crio um range, que é um conjunto de valores, um range. Range, começando em 1 e indo até 13. Então, indo até 10, que é de 1 a 10. Então, eu tenho que ir até o elemento 11, porque inicia no valor 1, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu simplesmente vou dar um print. Print, já que eu quero a tabuada de 13, eu vou falar que 13 vezes um número qualquer, que vai ser iterado, vírgula. Quem que vai ser esse cara? O meu n. O meu n não vai ser iterado várias vezes, ó. Ele vai começar 1, depois 2, depois ele roda 3, depois ele roda 4. Então, a cada rodada, o meu n ganha um valor, né? Então, eu estou iterando n. Então, x 13 vezes, né? Eu coloquei o x para simbolizar, vou colocar um asterisco para facilitar. 13 vezes um número n, que vai ser esse, né? Que vai ser iterado a partir do tempo, é igual, né? Estou colocando as vírgulas para concatenar, hein? É igual, vamos colocar o e, né? Vou colocar só igual. 13 vezes um número é igual a um outro número. Quem que é esse outro número? O meu 13, que é o valor da minha base aqui, vezes quem? Vezes o meu n, porque o meu n vai ser incrementado linha por linha. Então, se eu executar isso aqui,
desculpa, aqui é vírgula, né? Como a gente viu. Ele vai ser iterado as 13 vezes. Ó, 13 vezes 1, 13 vezes... Então, o meu N, ele começa em 1, depois ele vai para 2. A cada vez que ele roda, ele incrementa 1, certo? Então, ele incrementou 1 a cada vez que ele rodou aqui, até o 10. Ah, eu quero melhorar isso um pouquinho. Eu quero pedir o usuário para digitar o valor da tabuada. Então, eu simplesmente vou criar uma variável chamada num, pode ser qualquer variável, abacaxi. Recebe um input, né? Um input. O que? Esse input tem que ser um número inteiro, né? Porque senão ele não vai funcionar. Não é assim? E aí eu falo aqui, informe, colocar assim, ó, informe um número para tabuada. 2 pontos, beleza. E aqui eu vou realizar o input, só que aí em vez de 13, eu não tenho mais 13. Eu vou voltar o meu texto para cá, vou apagar isso aqui e vou falar que vai ser o meu abacaxi, porque abacaxi é o valor que o usuário digitou. Então, se ele digitou 5, vai ser 5 asterisco n, que vai ser cada iteração, igual a abacaxi, que vai ser o mesmo 5, vezes n. Então, vai ser 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Beleza? Posso executar? Está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa, galera? Tá certo? Tá errado? Vocês estão bem? Dê um sinal de vida aí, por favor. Professor, Oi, Kailane falando. fala para Aqui, mim, Fernando. ali você colocou input, int, Aham, não seria int input, não? muito bem. Exatamente isso. O input está errado. É input, o meu int convertendo, né? E o meu input validando. Então, eu tenho um input que eu estou convertendo para int. Muito bem, Kailane. Podemos. Professor, Oi? aqui eu queria tirar uma dúvida sobre o Ava rapidinho. Pode. Porque eu fiz a lista, mas só que eu não consegui enviar. Você fez. Você não enviou. Você não conseguiu enviar qual? A 7? Sim, essa de Não, 7 a 7. exercícios dessa semana. Essa aqui. Você não conseguiu Aham, enviar? não consegui enviar. Tá, depois eu vou mandar. É porque ela fecha, né? Eu vou pedir para você encaminhar no e-mail, Tá. tá ok? Uhum. Manda para esse e-mail aqui, ó. Tá bom? Manda para esse e-mail aí. Aham. Olha só. Então, Deixa eu anotar aqui. podemos rodar? Ele vai. Aí assim Oi? que terminar a aula eu envio, porque o computador trava Tá, beleza. com muitos usuários. Beleza. Informe um número. Tá para tabuada. Vamos colocar a tabuada de 13, igual a gente tinha testado lá. Mesma coisa. Só que agora, qualquer valor que eu informar, vezes 6, ele vai fazer a tabuada do 6 para mim. Tá bom? Então, número 1, feita. Vou vir aqui, ó. Deixa eu criar um recurso. Eu vou criar um recurso chamado página. Página. E dentro da minha página eu vou colocar as respostas aqui. Correção das... Eu vou colocar a lista de 1 a 7, que é a referência que a gente tem, né? Tá bom? E aqui eu vou colocar for. Que é só para facilitar. Conteúdo da página. Vou vir aqui e vou colocar questão de número 1, né? Deixa eu só copiar isso aqui, ficar bonitinho. Enfim.
Depois eu vou mexer nisso aqui melhor. Se eu conseguisse inserir uma tabela, ia ficar topzera, mas não consigo. Então vai ter que ficar assim mesmo. Ok? Então a gente vai para a segunda. Ler do teclado uma lista com 5 inteiros e imprimir o menor valor. Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, olha só. Eu vou aproveitar o meu código, porque não tem necessidade de a gente apagar. Ó. Uma lista com 5 inteiros. Então, não vai ser mais... Eu posso começar em 0, que não faz diferença mais. Né? O ideal é que a gente comece em 0. E aqui eu vou até o 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4, né? 5. Então, o meu quinto elemento vai ser o valor 4. Então, ele vai rodar 4 vezes. Ah, tá com dúvida? Vem aqui e faz isso aqui, ó. Print N. Só imprime o N. Deixa eu apagar isso aqui que não vai ter mais. Não, deixa isso aqui. Vou só recortar. Só faz isso para vocês testarem. Ele tem que imprimir, ó, 5 valores. Imprimir, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Então, vão testando aos poucos. Então, eu tenho que ler 5 valores. Vou vir aqui, vou tirar o abacaxi, né? Vou colocar aqui no 1, por exemplo. Vocês viram que o nome é indiferente. Então, ler do teclado uma lista com 5 inteiros e imprimir o menor valor. Então, olha só. Eu estou começando em 0. Vou ler o primeiro valor e vou armazenar em 1. Beleza? O que eu vou fazer? Informe um número. Né? Beleza. Informei o número, eu vou printar esse número. Então, quero testar. Só executar. Informe o número. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Está printando tudo certinho. Eu posso vir aqui agora e tirar esse... Não posso deixar esse print, mas não é o foco agora. Eu tenho que ler o quê? Então, li os 5 números e imprimir o menor valor. Tem que imprimir o menor. Então, já vou até vir aqui e falar o quê? Eu vou imprimir o menor. Menor é o nome da minha variável. Né? Vou colocar uma mensagenzinha bonita. Ó, o menor valor é vírgula. Se vocês virem isso aqui também na programação, algumas pessoas usam, tá? Para não usar o acento, coloca o E com H, tá bom? Mas isso é só questão de firula. Né? Isso é só mensagenzinha que vai aparecer. Tá bom? Isso aí, no nosso caso, se você colocar até assim, isso aqui eu não levo em consideração, tá bom? Então, olha só, tem que pegar o menor valor. Só que, a melhor solução é o quê? Eu não sei qual que é o menor valor. Para facilitar as coisas, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se o meu num ou o meu n for igual a 0, por quê? É a primeira vez, o n não começa em 0, então o primeiro valor quando eu digito n é 0. Se ele for igual a 0, ele é o primeiro valor. Então, eu tenho que pegar. Eu não sei qual que é o menor valor ainda, não tem nenhum valor, então eu pego o primeiro e falo que ele é o menor. Então, ele recebe menor, certo? Menor recebe o número que eu digitei, certo? Deixa eu jogar isso para baixo. Beleza. Agora o meu menor é o primeiro valor. Beleza. Eu só tenho que verificar se o número que eu digitei na segunda rodada for menor que menor, quer dizer o quê? Que o valor que eu digitei já é menor que esse primeiro, ou que o valor anterior. Então, o meu menor recebe num. Certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Se n for igual a 0, ele entra nesse caso aqui. Se ele não for igual a 0, ele vai entrar nesse caso aqui. Então, eu tenho que verificar se ele é menor. Então, eu dou um elif. Certo? Elif. E eu não preciso dar um else. Ou eu crio aqui também, tanto faz. Vamos deixar 2 ifs. Separa ele aqui por um ali, fica bonitinho. Então, ele sempre vai verificar se é igual. Vai acontecer isso só no primeiro caso, né?
qual que é a vantagem de colocar o elif aqui? Né? Se eu vim aqui colocar um elif. Automaticamente, no primeiro caso, eu já deixo de executar isso aqui. Então, já otimizei. Porque toda vez eu vou comparar esse valor. Certo? Toda vez eu vou fazer essa comparação aqui. Eu só evito de fazer uma comparação das minhas possíveis. Certo? Então, eu vou vir aqui agora, executo, e agora ele me pede um valor. Vamos colocar aqui um valor 4. O menor valor é 4. Agora eu quero 6. O menor valor é 4. 8. O menor valor é 4. 2. Eu mudei, o menor valor é 2. E aqui 1, o menor valor é 1. Certo? Então ele foi rodando. Consequentemente, por isso aqui está dentro do for, olha como que está alinhado. Lembra do Hadouken. Ó. Lembrem da indentação. Tá vendo? Ó? Lembrem da indentação. Reparem que, tá vendo? Eu estou no mesmo alinhamento do meu if, que está dentro do for. Tá vendo? Tudo isso está dentro do for. Então, por isso que ele repetiu várias vezes. É só fazer isso aqui que ele só vai repetir ao final. Então, agora eu posso vir aqui e rodar novamente, né? Posso digitar, ó, 4, 5, 3, 2 e 4, e o menor valor é 2. Ele só repete no final. Beleza? Porque aí ele está fora do meu for. Simplesmente isso para realização desta atividade. Ok? Vou copiar isso aqui. Vou vir aqui no meu item 2. Olha só. Tá vendo que ele não está respeitando? Isso vai dar problema na hora que vocês forem testar esses códigos, que vocês quiserem ficar, né, usar esses códigos para revalidar ou refazer isso em casa. Então, eu vou fazer isso aqui. Espera aí. Eu vou tirar uma foto. Na verdade, fazer uma captura, né? Vou vir aqui, ó. Copiei essa imagem. Eu não sei se vocês conseguem ver a captura que eu fiz ali, mas... Enfim, vou vir aqui e vou colar ela. Beleza? Vou desfazer tudo que eu fiz aqui para voltar na tabuada, para eu fazer a mesma coisa com a tabuada. Eu não tinha me atentado a isso. Certo? Só deixa eu tirar um print de novo. Copiei. Colei. Ok? E aí vai ficando assim. Então, depois a gente parte para a questão 3. Questão 3. Professor, Oi. antes de partir para a questão 3, aqui é a questão da indentação. Não tem esse elif? Elif, aham. Sim, embaixo do elif. Menor recebe no. Quando eu faço, tipo, aquele negócio que você ensinou para fazer indentação, apaga até ficar na mesma linha que o outro e dá Enter. Certo. Não tá saindo indentado. Aí eu tenho que dar espaço para ficar indentado. Tab. Em vez de você dar espaço, ó, dê tab. Porque o tab ele já calcula exatamente a distância certa, entendeu? Nunca dê vários espacinhos. Use o tab, porque o tab já é a distância exata, tá bom? Então, se você tiver que fazer manualmente, dê tab. Um tab, 2 tab, 3 tab. Nunca dê espaço, porque o espaço, ó, você tem que, talvez vai estar visualizado. Então, manda o tab, que o tab é o padrão, tá bom? Eu dei espaço e funcionou o código. Eu dei espaço até a linhazinha, porque aparece a linhazinha da indentação. Sim. Aí funcionou. Então, não, beleza. Vai ter casos que pode não funcionar. Então, por via das dúvidas, use o tab, tá bom? Se não funcionar com espaço, use o tab. Mas se tiver indo com espaço também, isso aí é irrelevante, tá bom? O jeito que você achar mais prático. A questão pode ser que, igual aquela vez, né? Um espaço a mais deu algum probleminha. Tá. Vamos lá. Então, ler do teclado uma lista com 5 inteiros, imprimir true, se a lista estiver ordenada de forma
crescente ou false, caso contrário. Então, eu tenho que verificar se ela está ordenada ou não ordenada. Isso aqui já é um pouco mais chato de se fazer. Por quê? Eu tenho que ordenar, eu tenho que verificar se ela está ordenada. O que é uma lista? Ó, lista. Ó. Lista recebe isso aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem quantos itens nessa lista? 5 itens, certo? Se eu vir aqui e pedir para mim o meu for, ler do teclado, eu vou precisar desse cara aí. Deixa esse cara por enquanto aí. Deixa eu só comentar ele aqui. Ó, eu tenho uma lista, né? Então eu quero percorrer, em vez de percorrer um range, eu quero percorrer uma lista. Ó, lista. E aqui eu vou estar mostrando para vocês o valor de n. Certo? N. Então, olha só, rodei, ele vai... Certo? Ele vai rodar aqui os valores de 1, né? Os valores da minha lista. Tem 1, 2, 4, 5, 6. Essa lista, ela está ordenada. O que quer dizer isso? Que o meu valor próximo é maior que o valor atual. Olha só, tá vendo? Ordem crescente, do menor para o maior. Então, o que eu vou verificar? Eu vou pegar a posição 1, então meu n, né? Ó, o que eu vou fazer? O meu n. Ó, o meu n na posição. O meu n na posição 1 é o menor valor, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou falar que o meu elemento, vamos criar uma variável chamada menor. Menor ou primeiro. Primeiro recebe n-1. Então, o que eu tenho que verificar? Se o meu n, né? O n nessa posição é menor que o da posição próxima. Por quê? Se eu quero um número, se eu quero uma ordem crescente, o meu valor próximo é sempre maior. Então, na verdade, eu nem preciso disso aqui. Existem várias soluções para resolver isso. O que eu posso simplesmente fazer? Vou dar um if aqui, ó, if. Se o elemento da primeira posição, que seria o n, né? N1. Se o N1. Perdão, se o N que está na posição, né? Olha só. Qual que é o primeiro elemento que eu começo a rodar? Esse aqui, não é isso? Se esse cara aqui for menor que esse cara aqui, beleza, eu estou ordenado. Se não, eu já não estou mais ordenado. Então, o que eu faço? Esse cara aqui tem que ser menor que esse. Então, N, que é o valor que está aqui, não é? 1, que é o primeiro item, tem que ser menor que o meu N mais 1. O que é N mais 1? O meu N na próxima etapa. Olha só, vamos apagar isso aqui. Deixa eu dar um print aqui, ó, print. Vou printar o valor de N. Certo? Printei o valor de N. Reparem que 1, 2, 4, 5, 6. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. N na posição 1. N na posição, perdão, lista. É aquela coisa que a gente estava tentando fazer na última aula. Né? Lista na posição N. Só ver se ele vai imprimir isso aqui para mim. Ele imprimiu um pouco e parou de imprimir. Legal. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Ah, entendi. Ele vai rodar, porque olha só, eu tenho aqui 5 elementos dessa lista,
certo? Então, eu vou criar aqui. Lembra que eu falei que eu tenho o índice e eu tenho os valores. Isso aqui são os meus valores, certo? Então, vamos trabalhar com a lista estática por enquanto, para não complicar as coisas. Vamos criar um range. Ó, range, né, indo de quanto? Começando em 0 e indo até 5. Então, ele vai rodar isso aqui para mim. Se eu pedir para ele listar a lista na posição N, ele tem que mostrar os valores 1, 2, 4, 5, 6, certo? Então, eu estou verificando que eu tenho a posição lista na posição N. Só que eu consigo, então, saber quem que é N e a próxima posição. Ó, tracinho. Ó, vou concatenar, na verdade, com um tracinho. E vou pedir para mostrar a lista com N mais 1. Por quê? O N não vai de 0 até 5. Quem que é N0? 1. Quem que é N1? 2. Quem que é N3? 4. Quem que é N4? 5. Quem que é N5? 6. Então, ele vai incrementando isso aqui, certo? Isso aqui são os meus valores. Vamos trabalhar com outros valores para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar 12, 13, 16, 17 e 19. Beleza? Olha só, então, quem que é o N na posição 0? 12. Quem que é? Que comecei em 0. Na hora que ele rodar, ó, vamos colocar aqui, ó, só para facilitar, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Posicão, vírgula N. Ó, para vocês entenderem. Posição N, vírgula. Ó, vou colocar uma setinha aqui. Tô concatenando o texto só, tá? Ó, vírgula. Lista. Olha o que ele fez. Posição 0 eu tenho o valor 12. Posição 1 eu tenho o valor 13, tá vendo? Ó? Posição 2 eu tenho o valor 16. Posição 3 eu tenho o valor 17. Posição 4 o valor 19. Entenderam isso aqui? Sim ou não? Beleza. Então eu tenho meus índices, que são representados pela letra N, e o valor referente, né, na minha lista. Né? Lembra da figurinha do nosso J Button lá da semana passada. Aqui, beleza. Então, se eu sei que o meu N, nessa iteração, o meu N vale 0, eu consigo saber quem que é meu N mais 1. Como assim? Vamos voltar aqui então. Eu vou apagar a posição, tá bom? Eu só vou estar mostrando esses valores aqui agora. 12, 13, 16, 17, 19. Se eu sei que o meu N, na lista N, é o valor 12, eu posso saber quem que é meu N. Vai dar erro no final que eu vou fazer aqui, mas tudo bem. Eu quero mostrar também quem é lista na posição N mais 1. Por quê? Ele vai verificar aqui quem que é N. N é 0. E quem que é N? 0 mais 1 é quem? 1. Então, quem que é 1? 13. Então, ele vai mostrar o 12 e o 13. Então, ó, 12 e 13, né, ele sempre mostra o atual e o próximo. 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 Só que não existe o próximo do 19. Então, por isso que ele deu erro, igual eu falei. Certo? Então, o que eu vou verificar? Eu não vou precisar mostrar isso. Eu simplesmente vou verificar aqui o quê? Se, então a gente entra no nosso if. Se o meu lista na posição N for menor que o meu lista na posição N mais 1. Então, sempre vou verificar isso. Certo? E aí,
Se isso for verdade, eu tenho que exibir a mensagem true, né? Então, printf true. Texto true. Só que se isso não for verdade, else, depois eu vou corrigir, porque isso não pode ficar assim, tá bom? Else vai ficar como false. False. Sai daí. Então, olha só. Eu verifiquei, né, se ele é verdadeiro ou falso. Então, ele vai ter que dar true em todos os casos. Eu vou tirar esse cara aqui, porque eu não quero comparar ele mais, tá bom? Não preciso dele. Só que, repare uma coisa. 1, 2, 3, 4, vai continuar dando erro. Por quê? Eu não existe o 19 e o próximo do 19. O que eu faço, então? Eu tenho que comparar este com este, este com este, este com este e este com este. Certo? Repararam? 1, 2, 3, 4. Em vez de eu rodar 5 vezes, eu só rodo 4. Porque aí eu evito dar esse erro no final. Então, ó, true, 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 true. Beleza, verdadeiro. Por quê? O 17 é menor. Se eu inverter, vamos supor, o 16 com o 17, 17, 16, ele vai dar false aqui, nessa posição. Se a gente executar, false nessa posição, certo? Então, eu não tenho que exibir isso aqui, né? Todas as vezes. Eu só tenho que falar se é verdadeiro ou é falso, né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Lembra que a gente tinha um comando chamado break? Se isso aqui já sair da condição que deu um false, eu simplesmente dou um break e paro a execução. Reparem só, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Não adianta eu saber se isso aqui é verdadeiro se já me deu um falso. Eu tinha que ter parado a aplicação aqui. Então, quando eu rodar de novo, já parei no meu primeiro caso falso. Beleza? Se, né? Como que eu calculo isso então? Como que eu posso saber para me dar uma mensagem no final só? A gente simplesmente tira esses prints, né? Tira esses prints. E uma solução seria o quê? Vamos pensar. Existem algumas possibilidades, né? Eu vou vir aqui e posso criar um contador, né? True. Ou melhor, QTD recebe QTD mais 1. Então, ele vai receber QTD mais 1. E eu vou começar QTD sendo 0. QTD recebe 0. Então, recebi 0. Eu vou começar com 0 e ele vai rodar. Repare que... Opa. Tá. O que deu de errado aqui? Aí não está mostrando. Esse ponto e vírgula aqui. Também não. Vou tirar o QTD aqui. Else. E recebe 1. E recebe 2. Tá. Por que ele não está mostrando mais as minhas mensagens? Tá vendo como que o negócio é insano? Tem hora que do nada para. Certo? Às vezes pode ser alguma coisa da compilação. Enfim, isso é um saco. Vendo? Nem mensagem de erro ele está me mostrando. Tá bom, desculpa. Não estou imprimindo nada. Vacilei. Aqui eu posso ter um printf. Eu dou um printf e faço o seguinte, ó, false. Por quê? Ele vai me mostrar false para o programa, beleza. Então, no primeiro caso, ele mostra false para. Né? Se
se aqui eu posso fazer um contador, mas deixa eu fazer o seguinte. Eu vou falar que o true, vamos ver, verdadeiro. Vou colocar aqui, a variável x. Variável x recebe true, né? Ou recebe, não é recebe true, vai ter que receber x mais 1. Vai ter que ser um incremento aqui mesmo. Isso vai ter que rodar quantas vezes? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, x iniciando em 0, x recebendo 0, no primeiro valor, eu vou incrementar ele a cada vez que isso for verdadeiro. E aí, né, se o meu x for equivalente a 4, que é a quantidade de itens que ele vai chegar ali, o que eu faço? Eu printo true, porque ele é todo verdadeiro. E aqui true, né? Deixa eu ver se ele vai deixar eu executar isso. Executou falso. Por quê? O meu array aqui eu inverti. Se eu voltar aqui para colocar 15, né? Que aí fica certo. Se eu executar isso aqui, ele mostra que é true. Certo? Então eu contei quantas vezes houve acertos, né? Quantas vezes ele entrou aqui dentro. Eu acho que é mais igual aqui, né? Igual a mais. Igual a mais 1. Acho que é a mesma coisa. Não. Mais igual. Um incremento, isso aqui a gente fala que é autoincremento. É assim. O autoincremento em cada linguagem é diferente. No C é assim, ó. E no variável x, né? Mais. E aí tem as opções de incremento lá diferente dessa aqui. Você pode usar antes de incrementar, ou incrementar, enfim, tem várias opções. Mas a solução é basicamente essa. Certo? Então, a ideia é essa aqui. Para facilitar, igual eu falei, eu criei um vetor estático. Né? O ideal é que você venha aqui e lista recebe, né, esse cara aí. Lista recebe esse cara aí e esse cara vai estar dentro de um for. Esse cara vai estar dentro do for, né? Esse cara vai estar dentro do for. Então você vai falar que lista, né, vai receber isso aqui. Lista na posição. Aí é aquela história que a gente tentou fazer aquela vez, né? Lista na posição N. Só que aí eu não tô. Isso que eu tenho que fazer outro for. Tem que fazer um for para percorrer, porque olha só, lembra que esse aqui só vai até 4? Então tem que fazer um for indo até 5. E aí sim, aqui eu jogo esses caras aqui para dentro. Né? Ó, tá errado ali, ó. Né? E aqui eu posso apagar. Então eu vou preencher se isso vai dar erro, né? Ó, ele não aceita fazer dessa forma, porque ele sempre vai sobrescrever o meu arquivo. Né, em forma tabuada. 12, 13, 15, 16 e 19. Só que aí ele não entende que eu quero criar um vetor com isso aqui. Né? Vocês entenderam isso aí que eu fiz? Deixa eu tirar essa parte aqui para facilitar. Deixa eu voltar, né? Que tem que voltar ali. Vocês entenderam isso aí? Sim ou não? Galera, por favor.
Alô, alô, alô. Galera, vocês estão entendendo? Vocês estão aí? Vocês estão bem? Teste, som. Vocês estão entendendo o que eu estou passando aqui? Vocês estão compreendendo? Como que tá? Olha só. Tá. Recapitulando. Eu tenho que verificar se o meu elemento, como que eu sei se ela é crescente ou decrescente? Se a minha ordem é crescente, os meus próximos valores sempre são maior que o anterior. Certo? Então eu tenho uma sequência, né? O próximo item é maior que esse. Então o que eu tenho que sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Verificar se esse valor é menor que esse valor, certo? Depois, aí eu estou nessa posição, estou aqui, ó. Então, se eu estou aqui, ó, vamos colocar um X aqui. X. X. Ó, estou aqui, ó, setinha, tá vendo? Então, eu estou aqui. O que eu tenho que fazer quando eu estiver aqui? Tenho que verificar se esse é menor que esse. Verifiquei. Vou rodar de novo. Quando eu rodar, eu tenho que verificar se esse é menor que esse. Se em algum momento isso não for verdade, quer dizer o quê? Que a minha lista já não é crescente. Ela já não está ordenada. Eu não tenho que ordenar a minha lista. Eu simplesmente tenho que mostrá-la se ela é crescente ou não. Então, vou rodar de novo. Cheguei aqui. Esse cara é menor que esse? É. Então, beleza. Vou para esse cara. Esse cara é menor que esse? É. Eu preciso verificar o último? Não, porque eu vou comparar com quem? Não existe um próximo elemento aqui. Então, eu só comparo até aqui. Eu preciso saber se esse cara aqui é menor que esse cara aqui. Então, eu vou comparar 1, 2, 3, 4 vezes. Por isso que, em vez de rodar 5, eu só rodo 4. Porque o último elemento eu não preciso comparar. Beleza? Então, eu verifico se o meu elemento... Ó, vamos voltar lá. Se o meu elemento n... Ó, n está aqui, ó. Vamos simular o n. Ó, esse seria o n aqui, ó. O E é o meu n, né? Eu quero saber se o meu E, nessa posição aqui, que é o meu n, tá, né, 0, ó, 0, 1, 2, 3 e a 4, certo? Eu quero saber se o meu n, ó, vou trocar aqui, ó, se o meu n, eu inicio em 0, se o meu n na posição 0 é menor que o meu n na posição 0 mais 1. Quanto que é 0 mais 1? 1. Então, quem que é a posição 1? O 13. Então, eu estou verificando se o meu E nessa posição é menor que essa posição. Beleza. É menor? Então, ótimo. Eu incremento a variável x. Isso aqui é só para controle. Esse x é só para controle, para me falar que a minha equação é verdadeira. Certo? Tá bom? Só para isso. E se isso, né, se não houver break aqui, né, o break ele vai ser falso, ele vai printar falso, vai brecar. O que é brecar? Ele vai parar o meu for, ele vai sair do meu for e vai vir aqui para fora. Então ele simplesmente vai ficar com a mensagem falsa. Então, rodei a primeira vez. O meu n não é mais o meu n, vamos colocar o meu n aqui. O meu n não é mais 0, o meu n é 1. Então, 1, n na posição 1, né, que é o meu n. N na posição 1, que é 13. É menor que o meu N na posição 1 mais 1? Quem que é a posição 1 mais 1? 2. Né? Porque esse 1 aqui é o meu N. Então, é menor? É menor. Então, incremento X. Saio daqui e volto para cá. Então, meu E foi para a posição 2. Então, meu N não é mais 1, meu N é 2. O meu lista na posição 2, que é 15, é menor que o meu lista na posição 2 mais 1? Quem que é 2 mais 1? 3. 15 é menor que 16? Sim. Então, eu incremento o meu x, que antes era 2, passa para 3. E eu saio, né? Isso aqui eu verifico, não é igual, então eu saio. Venho para cá, rodei. Então, o meu n agora vale 3.
certo? O meu N vale 3. N, lista na posição 3, ó, lista na posição 3, é quem? 16. 16 é menor que o meu lista na posição 3 mais 1, quem que é a posição 3 mais 1? 4. 16 é menor que 19? É menor que 19. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai incrementar 1 a x. X passou a ser 4. Sai do meu for, já não rodo mais, porque já estourou as 4 iterações que eu fiz aqui. X é igual a 4? É, porque a gente não incrementou até dar 4. Então, vem aqui e dá um print para sair da tela. Pronto, sair. E ele vai imprintar esse cara aqui. Até que x não for igual a 4, ele não printa. Tá bom? É basicamente isso que essa solução está fazendo. Ele está rodando. Então, rodem, façam as iterações na mão para vocês verem como funciona. Claro que aqui eu tenho que deixar N porque é, né, dinâmico. Para fazer o... Peraí que eu não trouxe água, a garganta está seca. Para fazer a minha ler do teclado, eu vou precisar do meu... Vou precisar desse cara aqui, né? Então, só que eu vou precisar do meu input. Input, né? Informe o número, tal. Deixa eu tirar isso aqui. Quando eu quero fazer um processo de adicionar a uma lista, o Python ele tem a propriedade que eu preciso colocar um append, né? Eu tenho que adicionar esses valores. Então, eu tenho que adicionar isso através de um append. Como que eu faço isso? Eu posso fazer direto por aqui, ó. Né? Eu crio uma lista, a minha lista está criada, só que eu não vou falar quais elementos vão ter dentro dela, tá bom? Porque ela é uma lista que a gente vai preencher. Certo? Então, minha lista é assim, vazia. O que eu vou falar, então? Deixa esse cara aqui, que é o meu elemento aqui embaixo, tá bom? Eu tenho que preencher a minha lista. Só que eu não uso dessa forma. No Python, eu preciso de uma palavra chamada append, que é como se fosse apensar, adicionar, sabe? Então, eu não uso igual, porque é uma função do próprio Python. Eu vou apontar lista, que é a minha variável que vai receber, ponto append. Ó, append. Certo? E aí, uma vez que eu dei o append, né, eu vou vir aqui e fechar o meu parênteses. Então, ó, eu tenho um input, certo? Tenho um input que está dentro de um int, que está dentro de um append. Beleza? Isso aqui a gente ia ver lá em vetor, mas já que não deu para fazer da forma mais simples ali, eu estou já passando isso para vocês. A gente ia ver isso aqui lá na semana de vetor, que é... Ah, não estou com o calendário aberto. É lá para o final, tá bom? Mas já vai estar aqui e vai servir. Então, quando eu executar, ele vai apensando os valores. Então, vou lá, 12. Opa! O que eu fiz de errado aqui? Oh, desculpa, olha só. Eu tenho que fazer um vetor, né? Eu tenho que preencher isso 5 vezes. Então, eu tenho que colocar um N aqui e nota 5. Por quê? Na hora que ele foi percorrer o vetor, tá vendo? Não existe. Ó. Aqui eu estou falando que ele tem um vetor com 5 posições. Para mim comparar isso aqui, sendo que eu só digitei uma. Então, não é assim. Então, eu crio um outro vetor aqui para preencher e um vetor para comparar. Então, ó, 12, 13, 15, 17, 19. Mostrou true. Por quê? É como se a gente tivesse preenchido aqueles valores ali. Se eu colocar um valor, vamos supor, 13, 12, já está certo? Não. Então eu posso colocar qualquer outro valor aqui, ó, 16, 17. Ele já vai me dar falso. Por quê? Na hora que ele vira aqui, ó, ele já viu que, pum, está errado, não está ordenado, de forma crescente. Certo? Vai lá na frente, quando a gente estiver vendo o vetor, que é esse cara que eu fiz aqui, né, esse carinha aí,
Isso é um vetor. A gente vai aprender a ordenar esse vetor. Pegar esse cara e colocar esse cara aqui, certo? Ver esse cara e colocar esse cara aqui, ver esse cara e colocar esse cara aqui. E aí, beleza. A gente ordenou ele de forma crescente. E aí existem vários métodos de ordenação, enfim, tem muita coisa para ser aprendida, certo? Então, está feito. Pronto. Resolvido. Agora recebendo o input do usuário. Ok? Vou jogar isso aqui para cá. Tirar uma foto aqui disso e colocar lá no Ava. Dúvidas? Exibe em ordem decrescente todos os números de 500 até 10. Poxa vida, como que eu faço isso? Vamos lá. Vou dar 3 minutos aí para vocês pensarem numa possível solução. Ninguém? Alguém propõe alguma coisa? Não? O que que o for faz? Responda para mim. O que que um for faz? Alô? Vocês estão me ouvindo?
Teste som. O que o for faz? Professor, Oi. eu usei for, coloquei for g in range, parênteses 500,9, fecha parênteses, e coloquei um print G sobre. Aí eu coloquei entre aspas uma vírgula e depois end recebe aspas puro. E funcionou. For G, você falou, né? G in Range. 500,9. 9. Ok. E aí, 2 pontos, né? Faz o quê? Print G, vírgula, G, vírgula. abre aspas, vírgula. Aí, vírgula de novo. End recebe. Como? End? End recebe. Aspas. Isso? Mas eu não usei essas aspas duplas, não. Usei aspas simples. Tá. Aqui não faz diferença, não. Rodou? -1 ali, ó. Onde? Do lado do 9. Vírgula Aqui? -1. Aí. Beleza? É isso aí. O meu for, eu uso ele para quê? Vamos lá. Alguém me responda. Para que eu uso for? Para que eu uso for? Não sei explicar, não. Tem que saber. Isso é questão de prova. Para que eu uso um for? Um comando de repetição que você bota é um comando de repetição de limite, que você limita uma lista com o for. Sim. Beleza. O for é usado para repetir. É um comando de repetição. Nele, ele é tipo executa um ciclo. É uma estrutura de repetição. Então, para que eu uso o for? Para repetir comandos. Uma vez que eu entendo que eu tenho que repetir comandos, de N até de N, né? Começando em 0 e indo até 10, eu sei que eu tenho que repetir 10 vezes. Um loop, como o Marco disse. Só que se eu sei que eu posso começar em 0 e ir até 10, por que eu não posso começar em 500 e ir até o 9? Beleza, mas se eu rodar isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, ela colocou isso aí só para ficar um do ladinho do outro, tá vendo? Se eu rodar isso aqui, vai dar errado. Por quê? Eu não tenho que começar. O próximo elemento a 500 é 501 e não 499. Por isso que eu falo que eu quero, em vez de ir de 1 em 1, eu quero ir de -1 em -1. Então, eu estou decrementando. Certo? Então, quando eu executo isso aqui, eu saí do meu elemento 500
certo? Essa vírgula eu posso tirar também, só printar G, por exemplo. Eu saio do meu elemento 500 e vou decrementando de menos 1 até chegar no meu 9. Eu posso ir de 10 em 10? Eu posso ir de 10 em 10? Claro que eu posso. Eu vou de 10 em 10. Eu posso ir de 20 em 20? Posso ir de 20 em 20. Posso ir de 40 em 40? Ou 400 não. Posso ir de 40 em 40? Posso. Posso ir de 100 em 100? Opa, eu fiz qualquer coisa menos o botão. Posso. Só que eu tenho que ir até o 9. Então, por isso que eu não executo. Porque eu estou decrementando de 100 em 100. Ele vai respeitar quem está dentro do meu parâmetro. Então, simplesmente isso aqui é a questão número 3. Deixa eu tirar um print dela. Questão 3. Copiei. Colei. Questão 3 não, questão 4, né? Sim. Questão 4. Deixa eu só copiar o enunciado dela aqui. Na letra D, né? Número 4. Vamos mais uma aqui rapidão para a gente poder finalizar, que é a número 5. Lê do teclado 10 números e imprima a quantidade de números que está entre 10 e 50. Fácil. Fácil. For. Vamos usar o G que está aqui. Nicolas. Olha, eu vou ser sincero para você, cara. Pode até ter, né? Você vai fazer um for normal, percorrendo 50 valores, né? 500 valores, né? Ou você vai fazer 500 repetições e fazer um if aqui dentro para começar a decrementar, enfim. Nem tente outra solução. Use a mais prática, que é essa aí. Tá bom? Vou usar o próprio, para essa questão aqui, ó, receber 10 números, vou usar o próprio range aqui, o G da Kailane, né? Aquela que fez essa proposta. Vou vir aqui, vou colocar 10. Bom? Beleza? Beleza. Li do teclado 10 números. Então, como que eu faço para ler do teclado 10 números? Vamos criar aqui, agora que a gente já sabe criar a lista, né? Já que vocês... Vamos ao append. O certo era a gente ver isso lá mais na frente só, mas já que está o caso, vamos começar a trabalhar com isso de uma vez. Isso vai entrar lá em for. Depois, quando vocês entrarem lá naqueles materiais lá que tem como que fala, gente? O plano semestral. Quando vocês estiverem no plano semestral, vocês vão ver que tem um conteúdo lá na frente que a gente chama de vetor e matriz. Lá em vetor e matriz que a gente estaria vendo esse cara aqui dos append, tá bom? Beleza? É lá. Então, até que a gente não chegue lá, vamos usar aqui assim mesmo. Então, vou falar aqui o meu lista, né? Lista.append, né? Do tipo inteiro, porque a gente está trabalhando com inteiro. Input, e o meu input vai ter, input com N, né? Por favor. Forme número. Pronto, forme número. Vou colocar assim. O Saci. Pronto. Forme número. Vou fazer o append nessa lista, né? Beleza. Eu quero saber o seguinte. Imprima a quantidade de números que está entre 10 e 50. Certo? Na verdade, não preciso nem disso aqui, não. Tira isso aqui. Eu só quero imprimir a quantidade de números que está 10 em 50. Então, esse aqui eu preciso.
certo? Ó, num recebe isso aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada QTD num, certo? QTD num recebe 0, para iniciá-la com 0. Eu só quero saber a quantidade de números que está entre 10 e 50, não preciso mostrar eles. Então, eu vou receber num e eu vou fazer if, se o meu num, que eu digitei, for, ó, entre 10 e 50, for maior ou igual que 50, e aqui é o operador lógico, lembra? Que na verdade é o AND, né? AND. E num for menor, maior ou igual a 10 e num for menor ou igual a 50. O que eu estou falando? Se ele é maior que 10, se é menor que 50. Se ele é maior que 10 e menor que 50, ele está entre. Então, QTD num recebe mais igual 1, certo? E aqui, fora do meu for, vou dar um print, ó, aspas, a quantidade de número entre 10 e 50, 10 e 50 é... Só para agilizar. Quando você quer fazer as coisas com pressa, não funciona. QTD num. Beleza? Então, eu vou rodar. Sabia que ia dar erro, voltou aqui. Vamos ver. Informe o número. Ó, vou mudar isso aqui. Deixa eu parar. Vou digitar 10 números. Só para teste. Eu vou colocar isso aqui como 3. Vou digitar 3 números. Ó, informe o número 12, 25 e 35. Quantos números estão dentro do meu... Quantos números estão dentro de 10 e 50? Né? Se eu tivesse colocado que ele começa em 0, beleza, tinha sido 3. Né? Vou rodar de novo. 66, não, ficou um número maior. 9 e 54. Quantos números estão dentro do intervalo? Nenhum. Certo? Ah, vamos testar outro caso. 12, 8 e 80. Um número está dentro do intervalo. Então, resumindo, está testado. Agora eu posso jogar para 10 e ele vai funcionar da mesma forma. Então, essa é a resolução da questão número 5. Deixa eu tirar um print. Espera aí, deixa eu voltar para cá. E aqui a gente cola número 5. Beleza? Próxima aula a gente corrige as outras duas. Na quarta-feira. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu achar aqui. Professor, Oi? essa não rodou, não? Rodou não? Não. Tem certeza? Olha o que está diferente daí do meu. Vê a questão dos espaços, se não tem nenhum espaço a mais. Ô, Nicolas, a questão número... 2 pontos aqui. A questão número 6, ela é um pouco insana mesmo. Eu vou acabar deixando essa questão para depois, porque, olha só, eu tenho que ler idade e sexo, então eu tenho que ler duas variáveis de cada pessoa.
Então, eu vou ter que ter uma matriz, certo? Eu vou ter que ter um vetor bidimensional. Então, é um pouco chato a gente falar disso agora. Deixa para quando a gente tiver em matriz, que aí sim o bicho pega lá. Aí é isso aí para pior, que vai ter 3, 4, até 5 variáveis, né, para você ler, certo? Que vai ser tipo uma estrutura. Então, a gente deixa, né, isso para depois, porque essa questão realmente ela é um pouco mais complexa. Porque aí você vai ter que ter um vetor para armazenar a idade, um vetor para armazenar o sexo, né? Um vetor para armazenar, mas tem que ser na mesma. Dá para você fazer, assim, usando dois for, né? Duas listas, igual a gente criou lista aqui, lembra aquela lista que a gente criava? Com esse caso aqui, ó, né, de criar uma lista. Só que você vai ter que criar uma lista para idade, uma lista para sexo e garantir que está na mesma ordem. Uma vez que está na mesma ordem, você vai ter que respeitar os mesmos índices, né? Você vai preencher com for, você preenche as duas de uma vez, né? Você vai ter que calcular, imprimir a idade média das mulheres. Então você vai ter que somar toda a lista, né, de idades. Então você soma todos os 10 valores e divide por 10, você tem a média. A média, aí que tá. Você vai ter a média das mulheres e dos homens. Só que você vai ter que comparar naquela posição, né, que você vai ter basicamente isso aqui, ó. Você vai ter a lista de sexo, né, sexo, e você vai ter a lista de idade. E aqui você vai ter, né, a lista, eu vou tentar colocar na mesma posição, tá bom? Para evitar. Ó, sexo, vou colocar só um N para masculino. Idade, 22. Né? Vai ser difícil desenhar isso aqui, mas tudo bem, vamos levando. Para a próxima, eu quero feminino e idade. Sai, vivo, para de encher o saco. Pavio fica ligando toda hora, esses números de São Paulo perturbando, promoção, relâmpago, não sei o que, você ganhou um carro, você ganhou uma casa. Outro M, 9, pode ser. E agora outro F com 16. Entendeu? Eu só estou tentando ilustrar aqui da melhor forma possível. Então, reparem, eu tenho valores aqui, tá vendo? Ó, M22, eu estou no mesmo índice, o índice 0, índice 1, índice... Então, eu vou ter que verificar. O índice 0 é masculino? Somo. O índice 1 é masculino? Não, ignoro. O índice 2 é masculino? Então somo. Então eu vou ter que somar 9 com 22 e dividir por 2. Se tiver nesse caso aqui, né? Aí com 10 valores vão ter 10 possíveis valores. Você tem que comparar então esse, somar e calcular a média dos homens. Esse, calcular para trazer a média dos... E depois, isso aqui é a média do grupo, é só você somar todos os valores do vetor. Você soma todo isso aqui e divide por 10. Dá para fazer. Dá para fazer. Não, assim, não é a solução perfeita, não, mas dá para fazer com 2 vetores. Então, tenta fazer aí depois que eu te expliquei isso, sabe? Cria 2 vetores, um para idade, um para sexo. Sempre armazene na mesma posição, então cria um vetor igual a gente fez aqui, ó. Cria um range, né? Opa, fiz merda. Cria um range e percorra o range fora da sua lista. Tá bom? Você cria um range de 0 até 10 e você vai armazenando na mesma posição, você armazena a idade e o sexo, claro, em 2 vetores diferentes. Você vai ter a idade e vai ter o sexo. Então você vai garantir que está sendo armazenado na mesma posição. E aí você consegue fazer isso. Beleza? Tenta aí. Qualquer coisa eu faço isso aqui na próxima aula também para ver. Ok? Mas dá para... Assim, não é fácil não, mas dá para ser feito assim. O ideal é usar uma estrutura, né? Porque você vincula esses dois ao mesmo registro. É como se você pegasse esses 2 valores, igual a gente viu lá naquela vez, né? Vou ter dados, né? E dentro desses dados eu tenho um vetor, né? E dentro desse vetor tem outro vetor que eu tenho n,22, f, f20,
Tá vendo? Então é como se isso aqui estivesse dentro de um objeto. Então isso aqui vira uma posição do meu vetor. Certo? Isso aqui vira a segunda posição. Então você vai tendo um vetor dentro de vetor. Só que aí a gente já entende que isso é matriz, porque eu tenho vetores bidimensionais, né? Eu tenho duas dimensões, ou tridimensionais, quantas dimensões a gente for, mas quanto mais dimensão a gente entra, pior fica o cenário. Beleza? Então, tentem fazer assim, que assim vai facilitar a vida de vocês por enquanto. Isso aqui deixa lá para a matriz. Ok? Se ninguém tem mais dúvida, a gente encerra a aula de hoje. Obrigado pela presença de todos. Vocês aqui é muito importante, certo? Acompanhando firme e forte. Aos demais colegas que não puderam, que assistam o vídeo depois e tirem as suas devidas dúvidas. Se ninguém ficou com nenhuma dúvida, a gente encerra por hoje. Forte abraço, se cuidem, né? Fiquem bem. Tá bom? E é isso. Boa noite, galera.